Tô aqui na trilha aqui e queria falar um pouco desse óleo aqui, o Squirt. Queria falar um pouco dele, que esse óleo aqui, para você aí que tá aí à procura de um óleo para passar na relação aí da sua bicicleta, da sua bike, eu queria falar um pouco dele, porque é um óleo que eu uso, um óleo que é o meu óleo preferido, e já usei várias marcas de óleo, só que nenhum funcionou que nem esse daqui. Todos que eu comprei, sempre depois que eu comecei a usar, depois que eu passei aí pra trilha, surgiu algum probleminha. Só que esse óleo aqui, diferente de muito óleo, o bom desse óleo aqui é que ele não deixa a relação preta, a relação da bicicleta continua limpa, apesar de você pedalar a longa distância e pegar a barra, ou pegar a terra e pegar até água. Só que esse óleo aqui ele não deixa a relação da bike preta, que nem muitos óleos que eu já usei pela aí e já deixou a relação da minha bike muito preta. Eu vou mostrar aqui um pouco da minha relação aqui para vocês verem. Como vocês podem ver aqui, ó, a minha relação ela é prata, ela é cromada, e você pode ver que já tem um tempo já, alguma semana que eu não limpo ela, e ela continua do mesmo jeito, ela pegou um pouco de sujeira porque eu não limpei, mas só que você vê que não tem aquele grude, aquela terra, aquele grude na relação. Não sei se tá dando pra ver direito aí, porque eu tô filmando com a câmera frontal. E tipo, não dá, você vê, ó, a relação continua limpa. Então é um óleo muito bom, é um óleo que eu indico pra vocês. Esse óleo aqui ele é muito bom. Então eu indico esse óleo pra vocês. Ele é um óleo que tipo, funciona como se fosse uma cera. O líquido dele é branco e você pode passar. Como você vai fazer para usar ele? Vamos supor que você vai andar aí mais ou menos uns 50, 40 quilômetros, mais ou menos. Você vai andar mais ou menos uns 40 km. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o óleo, aí você vai passar na parte de cima da relação, na parte de baixo, depois você dá uma girada e passa. Aí você vai pegar a bike, você vai pra terra, você vai andar, você vai fazer seus 40 km, 50 km, você vai andar com ela na terra. Aí o que vai acontecer? Você anda, e se você andar 40 km, 50 km, do jeito que você preferir, você vai ver como que tá a relação. Aí você vai vir, passar de novo, aí você roda mais 40, aí no dia aí você vai andar mais ou menos 80 km, e você vai ver que esse óleo aqui, ele funciona. Então se você aí, que é motobiqueiro, que tá precisando de um óleo para passar na relação da sua bike, eu indico esse óleo aqui. Esse óleo aqui é muito bom. Se quiser, depois você pesquisa aí, procura saber para confirmar se isso aí que eu tô falando é verdade. Procura saber, pesquisar aí na internet aí, você vai ver que muitas pessoas falam bem desse óleo aqui. E pessoas que disputam aí campeonato, tipo o Brasil Ride, lá na Bahia, você pode ver que os caras usam esse óleo aqui. Então esse óleo aqui é de ótima qualidade. Um abraço aí, obrigado pela atenção de vocês aí, deixa o like aí no vídeo aí, tamo junto. Depois eu tô aí pra deixar mais alguns recadinhos.